Bom dia, olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre uma questão que ela é óbvia e não óbvia, que é a questão da terra e os povos indígenas, né? A terra, o processo de invasão aqui nesse território e como é que foram acontecendo os desdobramentos em relação a esse território. É importante, né, que a gente olhe aí para como é que se pensa, né, esse processo de conformação do capitalismo, né? O capitalismo, ele tem início com aquilo que o Marx, né, a gente vai ter que falar de teóricos, né, e aí depois eu vou deixar aqui também referência para vocês, que ele vai falar da acumulação primitiva. Então, alguns pensadores dizem, olha, que a acumulação primitiva acontece a partir do trabalho, né? E a pessoa vai acumulando a partir do seu trabalho, seus esforços e tudo mais. Aí o Marx vai estudar a história e fala, não foi bem isso que aconteceu, né? Aí ele vai fazer uma crítica chamada acumulação primitiva, né? E aí o Marx vai dizer que não, que as pessoas com a força militar foram cercando determinadas regiões, foram dizendo que aquele lugar que não tinha um proprietário particular, né, ele tem um proprietário particular e as pessoas vão viver segundo as suas regras. Então essa é a chamada acumulação primitiva, né, segundo o Marx na sua crítica, né, que é muito importante. Então o que ocorreu aqui nesse território de Pindorama foi exatamente isso, né? Foi um processo de invasão, né? Que essas pessoas, ao invadir esse território, já tinha pessoas, né? E a historiografia vai fazendo sempre revisões desses números, 1,5 milhão, 3 milhões, 6 milhões, 20 milhões, 40 milhões de pessoas que moravam aqui. São uns números que circulam por aí, né? Até que a gente consensue. A gente não tem o número exato, né, de pessoas que moravam aqui nesse território. Pois bem, então a coroa portuguesa aqui, no caso do Pindorama, ela vem aqui, né, financia uma expedição, né, em nome desse estado que se constituía lá a Lei-Mar, né, que esse estado ele se constitui, né, a partir do processo de reconquista, que acaba em 1492, se eu não me engano, né? E como esses estados estavam muito debilitados, né? A Europa também estava muito debilitada, eles decidiram, né, ir para outras regiões e ocupar essas regiões, invadir e ocupar essas regiões. Pode não ter sido, a ocupação pode não ter sido uma decisão imediata, mas a exploração era uma decisão imediata. Pois bem, ao chegar aqui, o invasor faz exatamente isso que o Marx falou, né? Diz que esse território é seu. E como é que a gente sabe disso? Porque anos antes, né, daí também um pouco antes de 1500, a Espanha e Portugal fizeram um tratado, né, de que se achassem terra além-mar, né, eles traçaram uma linha imaginária cortando esse território para ambas as coroas. Então, portanto, isso já estava pré-estabelecido, né, de invadir e se apropriar daquilo que não era seu, ou seja, né, a invasão é um roubo, né, a gente não tem outro nome, né, é um roubo, né. Então foi esse o começo, né, da invasão. Como é que se deu a invasão e a ocupação se deu aqui nesse território, né? Então o que estava no cerne era isso, né? A apropriação de recursos que não eram seus, estabelecendo regras suas, né, para que quem estivesse naquele lugar pudesse se submeter, né? Militarmente, a Espanha e Portugal, né, vinham de muito preparo, porque lutaram mais de 700 anos, né, para reconquistar a Península Ibérica, né, dos árabes, dos muçulmanos, enfim, né, durante todo esse período. Portanto, a expertise militar de guerra de longo prazo eles tinham. Então foi com essa perspectiva que chegou aqui. E quando chega aqui, estabelece uma divisão por algumas famílias que faziam parte da coroa portuguesa, né, a partir do que foi chamado de capitanias hereditárias. Mas isso
foi mudando, como era uma vasta extensão de terra, fizeram outras divisões por outras pessoas que participavam e tinham um privilégio na corte portuguesa, dividiram em 6 Marias, né? E também, em outro momento, muda-se essa compreensão da distribuição da terra a partir da Lei de Terra de 1850, né, que estabelece que quem pode comprar terra nesse território, quem pode possuir terra, são, né, pessoas com posses, com condições para isso. Portanto, por exemplo, né, isso já se precavia do fim da escravização contra indígenas e contra negros. Esses não poderiam ter acesso à terra porque não teriam recursos para comprá-la, né? Eventualmente um ou outro tinha essa condição, mas quase nada, né? Então, e ao mesmo tempo, em relação aos povos que estavam em território, né, se cria uma estrutura de controle dos territórios e estabelece, né, aldeamentos em torno das fazendas. Isso para o quê? Para facilitar a exploração da mão de obra indígena, ou seja, escravização com nomes diferentes, né? Então, e as consequências disso, elas se dão até hoje, né? Teve um alto índice de concentração de terra nesse país, né? A boa parte das terras desse país estão na mão de pouquíssimas pessoas. Só para que a gente possa ter uma ideia, 1%, né, das terras agriculturáveis desse país está na mão, né? Só de 47% está na mão de 1% de pessoas, né? E mais do que isso, né, essas pessoas têm interesse, muito interesse nos territórios indígenas. Então, assim, o cadastro ambiental rural, né, tem cadastrado mais de 250, se eu não me engano, 130 ou 250. Eu vou deixar aí para vocês essa informação. Terras indígenas cadastradas em nome de particulares, por exemplo, né? Essa é mais uma questão que a gente vai verificando, né? E ao mesmo tempo também tem, né, processos de invasão em mais de 137 territórios reconhecidos de povos indígenas pelo território de Pindorama. Então, quando a gente verifica o aumento dessa violência contra os povos indígenas que estão no território, né, que sempre teve essa violência, a gente vai verificar que o cerne desta violência, né, ela está centrada na questão da terra. E por que está centrada na questão da terra? Porque na divisão produtiva mundial, há alguns anos atrás, né, ficou estabelecido, né, que o Brasil seria o celeiro do mundo. Essas coisas não são tão explícitas, mas elas vão sendo colocadas. A gente também vai procurar as referências para deixar, para que vocês possam também verificar essas informações, né? Portanto, né, o Brasil, a ideia era que o Brasil se transformasse num grande fazendão, para virar esse celeiro do mundo, né? E é uma coisa absurda, né? Que se a gente for verificar, o número de cabeça de gados é equivalente ou superior ao número de pessoas que estão nesse território, uma outra excrescência, né? A gente sabe qual é, né, no processo de criação de gado, quanto é danoso, né? Porque o gado, ele desgasta a terra, né? Ao pisar repetidamente na terra, ele desgasta, tirando a capacidade produtiva da terra, por exemplo, né? E óbvio que você tem outras ações, como, por exemplo, as mineradoras, que é extremamente perversa, né? Também desgasta. A gente, bom, enfim, já estamos vendo, é importante falar, é importante lembrar o que tem ocorrido com o território Yanomami, a poluição de rios, destruição das florestas, enfim. E você tem um outro setor, né, que está intimamente ligado, que é o setor dos madeireiros, né, que cortam as árvores para vender, e não só para vender, mas para criar condições para que o agronegócio, né, possa se utilizar daquele território. Ou seja, a gente tem uma ação ilegal, imoral, violenta,
permanente contra os povos indígenas, né, para impor um projeto de mundo que é um projeto absolutamente atrasado, se a gente for pensar inclusive na lógica do capitalismo, né? Então essas práticas que hoje ocorrem contra os povos indígenas são práticas colonialistas, que ocorrem contra a terra, são práticas colonialistas, né? Você destrói a terra e você não quer saber se tem amanhã, se tem gerações futuras, se tem absolutamente nada. E aí quem acaba, né, sendo hoje sempre, né, na verdade hoje sempre, são quem acaba sendo punido, né, quem acaba sofrendo todas essas violências são os povos indígenas, né? E claro que este setor tem muita força política, que toda essa ação violenta, toda essa ação de destruição fez com que, né, esse setor tivesse uma presença grande na economia, né? Que junto, né, ao processo de desindustrialização que ocorreu no país, porque a industrialização tem aquelas profissões que são as profissões, digamos, entre aspas, mais nobres, né, que as pessoas ganham mais, e isso é mais benéfico do país do que um processo de desindustrialização e reprimarização, ou seja, a gente tem um papel no processo primário do processo produtivo, né? Que é aquele de fornecimentos de matéria-prima, né? Que aí você fornece para alguém a matéria-prima, né, muito barato, e essa pessoa fornece de volta, né, o produto industrializado muito mais caro. Então não é vantagem nenhuma esse processo de desindustrialização, reprimarização que tem ocorrido. E esse setor do agronegócio, né, latifundiários, agronegócio, eles acabaram ocupando uma importância na economia e por isso, portanto, tem força, né, política, porque tem força econômica. Cerca de 30% do PIB, né, que é a composição da riqueza do país, né, ela advém do agronegócio. Portanto, né, eles têm muita força. Mas, portanto, eles estão destruindo também esse país, né? Está destruindo não só os povos indígenas, estão destruindo a natureza, ou assim sendo, estão destruindo, né, a nossa morada, estão destruindo o planeta, né? E é nessa luta, neste processo que se encontram os povos indígenas. É isso aí, meu povo. E aí, só para lembrar para vocês de novo, né, dê um joinha, acione o sininho, compartilhe o conteúdo e se inscrevam em nosso canal. Bom, e se você puder contribuir, a gente agradece, né? O nosso Pix é tvinbaú@gmail.com. E é isso.